Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula 4, nós vamos para o nosso segundo vídeo, onde nós ficamos de explicar a diferença entre os dois sistemas principais de pastejo, né? Que é o sistema contínuo e o sistema rotacionado ou intermitente. Então a gente considera, pessoal, esses dois sistemas como o básico, né? Os sistemas que deram origem para todos os sistemas que são utilizados hoje no Brasil, tá? E a gente considera também que eles serviram, né, de base para a criação de novos sistemas. O que nós vamos observar? Que outros sistemas que eu vou explicar para vocês aqui na nossa aula, né, eles vão apresentar variações, vão apresentar adaptações, podemos chamar também de evolução, né? A gente pode caracterizar aí como quiser a diferenciação aí que a gente vai ver. Mas o que a gente pode observar nos outros sistemas? Que eles continuam mantendo características básicas desses dois sistemas que eu vou explicar acima para vocês, tá? Então, pode observar que os outros que eu vou explicar, ou eles vão ter um viés mais para o sistema contínuo, ou eles vão ter um viés mais para o sistema rotacionado. Embora, em termos de nomenclatura, a gente vai classificar como sistemas diferentes do contínuo e do rotacionado, mas observe que eles estão sempre relacionados, tá? Então, qual seria a característica de um sistema de pastejo contínuo? Então, o período de pastejo, né, e o período de descanso são indeterminados, tá? Então, num sistema contínuo, o período de pastejo do animal, ele pode variar de dias a meses para cada piquete. O que vai determinar a saída principalmente, né, a entrada e a saída, mas principalmente a saída dos animais de um piquete, vai ser o fator climático, né, vai ser a influência do clima, né, o fator animal mais o fator climático sobre o pasto, fazendo com que o manejador tenha que trocar os animais de pasto. E o período de descanso para esse pasto descansar e depois você retornar com os animais, também vai depender do fator climático. Então é indeterminado. A forma como a planta vai reagir ao animal e ao clima, e depois, sem o animal, como o clima vai contribuir para a reformulação desse pasto, é que vai determinar esses períodos. Então, não é calculado, não é predeterminado, tá? O pastejo ocorre em piquetes de tamanho maiores, então a gente costuma ter um menor número de divisões, e as divisões são de tamanhos maiores, tá? O controle do sistema, ele é feito pela disponibilidade da massa de forragem com influência do clima. Então se faz amostragens nesse pasto, nessa área, e vai se fazendo a conferência da massa de forragem. Se a massa de forragem estiver estável, estiver atendendo aquele número de animais que eu estou colocando ali na área, você continua mantendo os animais ali. E o fator, além do animal, o fator que pode determinar ou não a alteração do sistema vai ser o clima, tá? Então, no sistema contínuo se trabalha com uma altura média de manejo. Se determina uma altura onde acredita-se que o pasto vai estar estável, né, e vai fornecer alimento para o animal de forma adequada, e mantém-se o pasto naquela altura o ano todo. Mesmo sabendo, né, assume essa possibilidade de que o pasto vai ter alteração na sua arquitetura e vai ter uma variação na sua composição em termos de porcentagem de folha, como em material morto. Mesmo assim, se determina uma altura e uma massa de forragem adequada e tenta manter isso o ano todo, tá? No pastejo rotacionado ou intermitente, trabalha-se com períodos pré-determinados. Então você pega a área do pasto, você pega a amostra daquela planta, daquele pasto, quanto tem de forragem disponível, faz o cálculo e você pré-determina quantos dias os animais têm que comer em cada piquete, em cada uma das divisões, e quantos dias cada piquete vai descansar para que ele retorne à altura de entrada, tá? Então trabalha-se com período de pastejo, PP, observa que ele tem um asterisco, né? Tá aqui embaixo. Também pode ser chamado de período de ocupação, PO, né? Vocês vão encontrar na literatura das duas formas, ou período de pastejo ou período de ocupação, tá? E a gente tem também um período de descanso, PD, que são períodos pré-determinados por cálculo, tá? O pastejo vai ocorrer em piquetes ou subdivisões menores
com o maior número de divisões por sistema de produção. O controle é feito por altura de entrada e altura de saída pré-determinada em função da massa de forragem também, tá, pessoal? Então a gente pode observar que, embora sejam sistemas diferenciados, eles têm algumas características em comum, principalmente a questão da massa de forragem. Então isso cai naquilo que eu falei lá no início da nossa aula 4 e lá na nossa aula 1, onde a gente tem que atentar, a gente tem que buscar o quê? Qual é o nosso objetivo prioritário? O equilíbrio entre a produção de forragem e a demanda animal. Então eu tenho que me basear na massa de forragem disponível para que eu possa calcular quantos animais eu vou colocar, seja no contínuo, seja no rotacionado, e ver qual o período que eu vou usar o pasto, independente do sistema que eu vou utilizar, certo? Deu para entender então as diferenças básicas entre o que é um contínuo e o que é o rotacionado? Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar dentro dos dois sistemas e ver algumas variações desses dois sistemas, tá? Então, explicando aí de forma mais profunda, né, o que seria um sistema contínuo. Então, características: manutenção dos animais no pasto por tempo indeterminado, tá, pessoal? Então, varia de dias a meses. Eu tenho pouco manejo do pasto, então eu não fico alterando muito a pastagem. Da mesma forma que o sistema ele é contínuo, né, o pastejo é contínuo, a gente busca uma altura média do pasto e a manutenção mais ou menos fixa aí do número de animais. O que vai fazer variar a taxa de lotação e o número de animal vai ser o fator climático, tá? Caracteriza-se por grandes áreas com baixa taxa de lotação, média a alta produção por animal. Então aqui está relacionado com aquele gráfico do mote que a gente mostrou lá na aula 1 e agora no início da aula 4, né? Que quando eu tenho uma condição de subpastejo, eu geralmente priorizo a unidade animal. Então eu dou mais, como eu trabalho com a taxa de lotação mais baixa aqui, provavelmente eu estou trabalhando numa condição de subpastejo. Então eu faço com que o animal tenha uma maior probabilidade de escolher um pasto, de escolher o que ele vai comer. Então ele acaba tendo um desempenho individual melhor. Já a minha produção por área, ela é baixa justamente por causa da taxa de lotação que é baixa, tá? Tenho poucas divisões, poucos piquetes, né? E geralmente são piquetes com áreas maior. O controle é feito pela inclusão ou retirada de animais, buscando a manutenção de uma altura média do pasto em função de uma disponibilidade de massa de forragem que eu pré-determinei antes, já por cálculo. A gente vai ver isso como é que acontece depois, tá? Eu tenho menor investimento em cercas, estruturas, insumos e genética. Tem 2 asteriscos aqui chamando a atenção da genética, porque quando eu falo menor investimento em genética, não estou dizendo que eu vou utilizar animal ruim, viu, pessoal? É porque quando a gente trabalha com o sistema mais intensificado, a gente tem uma tendência a utilizar animal com genética mais apurada, animal mais puro, melhorado, tá? E para o sistema extensivo, que é uma das características aqui do sistema contínuo, né? A produção extensiva, a gente pode utilizar animal mais comum, tá? Olha o que eu estou chamando a atenção aqui embaixo. Dependendo do administrador do sistema, né? É possível intensificar e produzir muito bem no sistema, né? Agora, se o administrador for ruim, essa intensificação não vai ser possível, tá? Você vai trabalhar sempre num sistema ali, mais ou menos, e não vai sair daquilo, tá ok? Bom, considerações importantes sobre o sistema contínuo. Por ele ter essas características que eu expliquei no slide anterior, quer dizer que ele vai ser mais fácil de ser manejado? Nem sempre, né, pessoal? O pastejo, a rebrotação e a reposição de nutrientes que eu expliquei para vocês anteriormente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Lembra que eu falei que nos estudos a gente observou que o animal come aqui hoje, numa estação de alimentação ali num determinado local, e de 10 a 15 dias depois ele volta no mesmo lugar? Então, enquanto tem uma estação de alimentação aqui sendo pastejada, tem outra descansando, rebrotando, e tem outra que já rebrotou e está repondo os nutrientes. Então, isso acontece de forma constante, como o nome está falando, acontece de forma contínua. Então, não é tão fácil manejar, tá? Uma coisa que pode acontecer no pastejo contínuo é a redução da taxa de lotação acontecer num período inoportuno. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem lá o seu pastejo no sistema contínuo e você tem a sua taxa de lotação mais ou menos fixa. E acontece algum problema climático, né? Deixa de chover, o que a gente chama de veranico, né? Fica aí 20, 30 dias sem chuva, né?
no período que não era para acontecer isso. Então o que acontece com o pasto? Ele tem uma tendência a baixar, a diminuir. E para você não prejudicar o pasto, não prejudicar os animais, muitas vezes você vai ser obrigado a vender animal para aliviar o pasto. E esse período de venda do animal pode ser que o preço não esteja bom. Então isso é uma característica, é uma coisa que pode acontecer no pastejo contínuo, né? Você não calculou de uma forma tão segura, tão justa, né? Tão aproximada aquele equilíbrio entre animal e pastagem. Então isso pode acontecer, tem que tomar cuidado com isso, tá? Por isso que no contínuo a gente tem que ter uma margem de segurança muito boa, para não cair nesse tipo de problema. O pasto ele tem uma menor possibilidade de perenidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque como ele está sendo pastejado, rebrotando, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, e como você utiliza áreas maiores, né, com o animal o tempo todo, qualquer coisa que acontecer nesse pasto, qualquer problema climático, uma praga de pastagem como uma cigarrinha pegar lá uma braquiária, alguma coisa, você pode ter um prejuízo muito maior, né, porque você não tá, vamos dizer assim, economizando pasto. Você está usando praticamente a área toda o tempo todo, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Maior susceptibilidade ao clima, né? Eu costumo brincar e falar assim que no sistema contínuo você tem animal na propriedade inteira o tempo todo, né? Você está usando 100% da propriedade, você está sendo muito eficiente em termos de utilização da área, mas você está suscetível ao clima, né? Se parar de chover, se der algum problema, complicou a área toda, complicou a propriedade toda, tá? Não leva em consideração a altura de entrada e a altura de saída e a composição, né? O que leva em consideração é o quê? Quais são os parâmetros? Altura média e massa de forragem média. Então, se eu estiver conseguindo manter uma altura média e a massa de forragem estiver mais ou menos adequado, toca o barco para frente, continua o sistema sem mexer nele, tá? Então, geralmente, a taxa de lotação, né? Ela tende a ser variável. Por que ela tende a ser variável? Como eu trabalho com o animal o tempo todo e como eu sei que a pastagem ela vai ter aquele padrão oscilante ao longo do ano, eu preciso que a minha taxa de lotação também seja oscilante. Senão eu não consigo acompanhar a produção vegetal. Então no período do ano que eu tenho maior produção vegetal, eu coloco mais animal para comer essa produção maior. No período do ano que diminui a produção vegetal, eu diminuo os animais para poder acompanhar também, tá? E isso nem sempre quer dizer que eu vou conseguir um resultado econômico adequado, né? Então, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Isso quer dizer, então, pelo que eu descrevi agora, né? A gente percebe que, assim, eu tenho muitas coisas, muitos problemas para contornar, muitas coisas para pensar no contínuo. Então, isso quer dizer que ele é a pior coisa do mundo? Não, pessoal. Desde que ele seja utilizado com o auxílio, com a ajuda de tecnologias. Quais são essas tecnologias que fazem com que o pastejo contínuo seja melhorado e muito, tá? Então, primeiro, adubação de manutenção e reposição, tá? Então, eu preciso manter a minha fertilidade do solo, manter aquela capacidade da planta que ela está apresentando atualmente, e eu preciso repor aquilo que é convertido em produto animal, tá? Então, eu tenho que fazer esse cálculo, eu tenho que ter essa noção de quanto que está sendo extraído da planta para que eu faça a reposição, e eu tenho que estar sempre fazendo análise de solo periodicamente, né, pelo menos a cada 6 meses, como eu expliquei lá na aula 2, né, para que a gente possa manter um nível de fertilidade de solo adequado, tá? Então eu preciso trabalhar com fertilização no pastejo contínuo para que ele dê certo. Taxa de lotação variável, como eu expliquei ali no slide anterior, não se deve trabalhar com taxa de lotação fixa em pastejo contínuo. Por quê? Se eu manter os animais, o mesmo número de animais, o ano todo, no pasto o ano todo, eu vou degradar esse pasto rapidamente, além de prejudicar tanto o pasto quanto prejudicar a produção animal. Eu vou cair no boi sanfona, tá? Então vai ter período do ano que vai sobrar pasto e vai desperdiçar, o animal não vai conseguir comer tudo, e vai ter período do ano que vai faltar pasto. E aí o animal vai fazer o quê? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, eu tenho que trabalhar com taxa de lotação variável em função do clima e para cada ciclo produtivo, para que eu possa obter um resultado econômico excelente no sistema contínuo, tá? Consorciação de pastagem, tá aqui, ó, usar gramínea e leguminosa, pessoal. É muito bom, ajuda e causa uma grande evolução no sistema contínuo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, tanto no mestrado quanto no doutorado,
quanto na nossa propriedade particular da família com pasto consorciado, e o resultado é muito acima do pasto solteiro, da gramínea solteira. Então vale a pena trabalhar com consórcio de pastagens, tá? E a limpeza do pasto é um fator predominante, pessoal. É aquela coisa assim que você pode perder o controle rapidamente, né? Nesse primeiro ano você vê aparecer algumas plantas, né? Mas fala assim, não vou limpar, deixa lá, ainda tá pouco e tal. No segundo ano pode tomar conta, pessoal. Dependendo da espécie aí da planta invasora, ela pode se propagar rapidamente. Tem algumas espécies que se propagam pelo vento, a semente vai pelo vento, é semente pequenininha. Então tem que tomar cuidado porque ocupa espaço e prejudica muito o pasto, tá? E a quarta dica que a gente dá, né, a quarta tecnologia para ser utilizada aí para ter um grande resultado em sistema contínuo é a suplementação animal, principalmente no período de seca ou no período de inverno. Então é aquele período do ano, aquela estação do ano que você já sabe que o pasto ele vai sentir a questão climática. Então você tem que entrar com a suplementação nesse período para fazer com que o animal não dependa única e exclusivamente do pasto e não judie do pasto, tá? Se você utilizar a suplementação de forma estratégica, como eu estou falando, o seu resultado em sistema de pastejo contínuo vai ser excelente. Eu já vi grandes propriedades rurais com muito animal, assim, 2.000, 3.000, 5.000 cabeças em sistema contínuo, tendo grande resultado econômico, pura e simplesmente trabalhando com isso que eu falei para vocês aí, ó, com adubação, taxa de lotação variável e suplementação. A consorciação já é um pouquinho mais difícil, porque tem muita gente que não gosta, né, que a leguminosa dificulta o manejo, prefere não trabalhar com consorciação. Mas com adubação, taxa variável e suplementação, trabalha e dá um excelente resultado, tá, pessoal? Então, o pastejo contínuo, ele pode ser utilizado para todos os segmentos do ciclo de produção. Ele pode ser utilizado para cria, para recria, para engorda e para terminação. Pode ser utilizado tanto de forma individual, né? Então eu já vi gente que trabalha só com cria, gente que trabalha só com recria, gente que trabalha só com engorda e terminação, e nos três casos em pastejo em sistema contínuo, tá? Como também eu já vi propriedades que trabalham com o que a gente chama de ciclo completo, que é aquela propriedade que faz a cria, recria, engorda e terminação, tudo baseado no sistema contínuo de pastejo, tá? E o resultado econômico excelente, tá? O que a gente geralmente observa, né? Que a predominância do sistema contínuo é mais para cria e recria, tá? Isso em função da categoria animal, né? Porque na cria a gente tem vacada, né? E bezerro, então dificilmente, como eu falei já em outras aulas, né? Dificilmente vai dar certo você fazer cria de vaca, né? Ou utilizar vacada de cria em sistema rotacionado com cerca elétrica, né? As vacas não vão respeitar, por conta do bezerro, não vão respeitar a cerca elétrica, né? E a recria, né? Pela questão de você ter que treinar os animais, ter que fazer o que a gente chama de escolinha, né? Colocar eles numa divisão menor com a cerca elétrica, junto com a cerca convencional, para ele encostar a cara, tomar o choque e aprender a respeitar a cerca elétrica, né? Se não quiser fazer isso, pode soltar direto o animal de recria no sistema rotacionado? Pode, mas vocês vão perceber que nos primeiros dias vai ter muito problema de pular a cerca, passar embaixo da cerca, até que ele aprenda a respeitar o choque, aprenda a respeitar a cerca elétrica, tá? Então, por questão de categoria animal e também por questão mercadológica, né, pessoal? Geralmente quem trabalha com cria e recria trabalha em regiões de solo mais pobre, de terra mais barata, né? Trabalha em sistema mais extensivo, em áreas maiores, né? E geralmente quem trabalha com engorda e terminação trabalha em propriedades menores, né? Dividida, piqueteada e trabalha em rotacionado. Então é uma questão de categoria animal e mercadológica, tá? Mas observe, geralmente, eu não estou dizendo que é regra, já falei aqui em cima, né? Que eu visitei várias propriedades, conheço várias propriedades, tanto de forma individual como de ciclo completo, que trabalha perfeitamente com o sistema contínuo, tá? Então, outro fator aqui que é predominante para a escolha do sistema contínuo, como eu falei, é o preço da terra e a localização, tá?
Então, geralmente quando se tem terras mais baratas, né, se trabalha com um sistema mais extensivo, né, se trabalha com menores divisões, com menor número de divisões, com piquetes maiores, e se investe menos porque a terra é mais barata e você vai conseguir ter uma lucratividade maior. E a questão da localização, né? Quando vai chegando mais próximo dos grandes centros, a terra vai ficando mais cara, então é mais difícil de você ter uma terra, uma propriedade de um tamanho maior para trabalhar em sistema contínuo. Então, quando você trabalha num sistema mais intensificado, né, um maior número de animais por unidade diária, você consegue produzir mais e ser compatível com o valor da terra, tá? Quais são então os fatores que causam evolução dentro de um sistema contínuo? Então, primeira coisa é a forragem, tá? Prestar atenção na forragem, a espécie forrageira. Então, adequar o manejo ao sistema, escolher cultivares mais produtivos. Não é porque você está num sistema extensivo e num sistema de pastejo contínuo que você não pode utilizar cultivares mais produtivos. Você pode e deve, tá? E um fator que vai fechar junto com a escolha de cultivares mais produtivos é a adubação. Então essas três coisas aqui, ajuste de manejo de sistema, escolha de cultivares e utilização de adubação, são fatores que causaram grande evolução dentro do sistema contínuo, tá? Em relação ao animal, o que a gente observou aí? Houve um grande avanço em termos genéticos, né? Se melhorou muito o padrão de animal que se utiliza no sistema contínuo, no sistema extensionista, né? Passou-se a utilizar técnicas de reprodução mais aprimoradas, como por exemplo a ATF, né? E a questão da suplementação animal que eu falei antes, né? Antes era característica do sistema contínuo não se suplementar os animais. A partir do momento que observou que a suplementação animal deu resultado, todo mundo passou a usar e o resultado econômico foi surpreendente. Então, do ponto de vista animal, né, a melhoria na genética, a melhoria na reprodução e a suplementação animal ajudou a evoluir muito o sistema contínuo, né? Quais são as vantagens desse sistema? Primeiro que ele é a base para os demais, né? Dificilmente você vê alguém começar uma propriedade rural já num sistema que seja muito intensificado, né? A não ser que seja um empresário, uma pessoa aí que tenha muito dinheiro para investir, para contratar um profissional muito bom, né? E tenha dinheiro para construir estruturas de forma rápida, do nada, assim, tá? Geralmente, o que a gente observa é o que? A pessoa começar num sistema contínuo, num sistema mais extensivista, e a partir do momento que vai dominando o sistema produtivo, que vai conhecendo o clima da região, vai conhecendo o mercado da região, vai intensificando aos poucos e vai evoluindo o sistema. E aí pode passar de um contínuo, depois para um sistema rotacionado mais intensificado, tá? Por ele ser um sistema de menor risco, de menor investimento, ele permite uma capitalização gradativa. Então eu já vi muito produtor rural, né, que comprou propriedade de outra pessoa que estava manejando de forma errada, né, que estava desanimado, ajustou o sistema, né, instalou lá o sistema contínuo, fez tudo direitinho e ajustou o sistema, ajustou a produção vegetal, a produção animal e veio ganhando dinheiro naquela propriedade onde a outra pessoa não estava ganhando dinheiro, né? Então ele permite uma capitalização gradativa. Qual é a desvantagem do sistema contínuo, tá? Ele tem uma evolução lenta, então para você conseguir intensificação, visualizar essa intensificação, né? Por exemplo, sair de uma taxa de lotação de 1 a 2 cabeças para 3 ou 4 cabeças, dobrar a taxa de lotação dentro do sistema contínuo, você demora aí 2, 3 anos para fazer isso. Então é possível evoluir no sistema contínuo? É possível, tá? Mas pela capitalização ser gradativa, a evolução também vai ser lenta. Então você consegue melhorar aos poucos a cada ano e você demora 2 a 3 anos aí para ter um salto significativo de melhoria nele, tá? E você tem uma baixa diversificação. Como ele é um sistema onde você utiliza menor número de piquetes, área maior, né? Você não consegue diversificar tanto dentro de um sistema mais simples quanto esse, né? Vou dar um exemplo aqui. Num sistema rotacionado, numa área rotacionada, onde você trabalha com 2, 3, 4 lotes por ano, né? Você pode fazer um lote de macho, depois um lote de fêmea,
depois um lote de vaca de descarte e assim por diante. Então você consegue diversificar o padrão de animal que você está criando ali dentro. No sistema contínuo não, como você trabalha de forma mais lenta, né? Você escolhe uma categoria animal, escolhe um padrão de animal e trabalha com aquele padrão de animal. Então você não consegue diversificar muito, a não ser que você divida a propriedade em talhões, né? E cada talhão você vai trabalhar aí com um tipo de categoria animal diferente, mas de forma lenta também, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, de pastejo em sistema contínuo. Então pagado leiteiro, pagado de corte, né? Observa que caracteriza-se, né, por propriedades, por piquetes maiores, poucas divisões. O que não quer dizer que os animais vão passar fome ou vai ter problema. Pode observar aqui, né, assim como eu mostrei lá na aula 3, né, eu estou mostrando aqui na aula 4, que o sistema contínuo, né, o sistema extensivo, ele pode gerar grandes resultados desde que seja utilizado de forma correta e manejado corretamente, e você associa a ele tecnologias compatíveis com esse sistema, certo, pessoal? Então, para finalizar esse vídeo 2, né, então eu vou falar de algumas variações, né, evolução, adaptação, como queiram classificar aí. São outros sistemas de pastejo, mas que eles tiveram suas origens ou têm as suas bases, né, no sistema contínuo, tá? Então, pastejo combinado. O que é o pastejo combinado? Ele é semelhante ao pastejo contínuo tradicional. Então, eu tenho os animais no pasto por tempo indeterminado, tal qual no contínuo. O que diferencia o combinado do contínuo, né? Eu utilizo duas espécies de animais na mesma área, com o objetivo de colheita de forragem em estratos diferentes. Exemplo, bovinos com ovinos, como a gente pode ver na foto de cima aqui, ó. Então, o que é o pastejo combinado? Eu coloco o bovino e o ovino para comer extrato diferente. O bovino vai comer a parte de cima. Por quê? O bovino ele aprende a forragem com a língua, né, e puxa. E o ovino vai ficar responsável por comer as folhas da parte de baixo. Então, isso chama-se de pastejo combinado. Os dois animais vão estar de forma contínua, né? Tempo indeterminado. Mas eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de pastejo. Por quê? Porque eu estou causando uma desfolha de forma mais intensa na pastagem. Então, para eu causar uma degradação, para eu causar um prejuízo na planta, é mais rápido. Então, se eu trabalhar de forma contínua, eu tenho que observar todo dia o pasto para não causar degradação. Aí vão ter aquelas pessoas que vão perguntar assim: professor, mas eu não posso trabalhar no sistema de pastejo combinado dentro de um rotacionado? Pode, pessoal, também existe, tá? Mas a base dele é do pastejo contínuo. Tem a variação dele no rotacionado? Tem também, tá? Pastejo limite. Mantém-se os animais em uma área e periodicamente, né, questão de horas ou dias, permite-se que o animal acesse uma outra área estabelecida com a pastagem de inverno ou de melhor qualidade, objetivando que o animal tenha uma melhoria no seu desempenho e fique menos suscetível ao efeito do clima sobre a área principal. Então, o que é esse pastejo limite? Vamos pegar essa figurinha de baixo aqui, ó, que eu coloquei para exemplificar, tá? Então, eu tenho a área A com gramínea e a área B com leguminosa. Então, os animais vão ficar nessa área A aqui, ó, de forma contínua, por tempo indeterminado, tá? Mas o que eu faço? Dentro da semana, eu posso deixar o animal 6 dias na gramínea e 1 dia na leguminosa, ou 5 dias na gramínea e 2 dias na leguminosa, né? Dias intercalados ou dias seguidos, tanto faz, não tem problema, né? Mas o que que caracteriza? É o pastejo limite. Eu estou limitando os animais a utilizarem a área B, e os animais têm a sua permanência de forma contínua na área A, tá? Então isso seria, por exemplo, um pastejo limite. Ou eu posso fazer em questão de horas, né? Eu deixo os animais aqui, ó, pastejando, por exemplo, 16 horas, 18 horas na gramínea e passar o resto do dia aqui na leguminosa todo dia, tá? O que eu quero dizer com isso? De manhã cedo, eu pego, coloco os animais 2, 3, 4, 5 horas aqui na leguminosa, depois eu volto para a gramínea e deixo até no outro dia.
Então esse é um exemplo de pastejo limite, tá? E nesse caso não tem como fazer isso no rotacionado, pessoal. Então ele é uma variação única e exclusivamente do pastejo contínuo, tá? Bom, então nós vamos encerrar o nosso vídeo 2 aqui, para que no nosso vídeo 3 a gente fale do rotacionado sozinho, para que vocês entendam melhor. E muito provavelmente nós vamos ter um quarto vídeo com o cálculo do contínuo e do rotacionado, tá certo? Então obrigado a todos pela atenção, até o nosso próximo vídeo, pessoal.